Epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1, nos diz assim a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como criança, recém-nascido, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tende a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a prioridade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Também gostaria de convidar os irmãos para nós lermos Efésios capítulo 2, verso 4 em diante. Efésios capítulo 2, verso 4, nos fala assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? 1 Pedro, irmãos, capítulo 2, trazer para nossa recordação aqui somente o verso 9, para que fique bem gravado nos nossos corações, para que isso seja algo realmente firme para nós. O Senhor diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós precisamos sair daqui hoje, irmãos, convictos que nós somos uma propriedade exclusiva de Deus. Sabe, isso aí precisa ser algo real. Por quê? Que nós precisamos ter muita clareza nessa convicção, porque o amor de Cristo nos constrangiu, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14.
aquele amor de Cristo, aquela entrega de Cristo, quando ele diz assim: eu, quando for levantado na terra, atrairei todos a mim mesmo. Irmãos, ele fez essa obra perfeita e atraiu cada um de nós. Agora nós precisamos ver essa realidade que está em nós. Olha, se realmente o verso 7 que nós lemos aqui traz um alerta para nós, dizendo assim: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensas. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para os que também foram postos. Então nós precisamos compreender, irmãos, se nós cremos, se nós tomamos esse Senhor Jesus como nossa vida, cremos que morremos com Ele e que ressuscitamos com Ele, e nós somos essa raça, esse povo exclusivo de Deus. Isso precisa ficar muito claro para nós. Por quê? Porque o viver a partir desse momento é um viver de entrega. Porque se nós somos uma raça, nós somos um povo escolhido, um povo de propriedade exclusiva de Deus, Ele tem poder sobre nós. Ele é quem nos conduz, e não mais as nossas vontades, os nossos quereres, sabe? Então o Senhor, pela sua graça, infinita misericórdia, Ele nos supriu em tudo aquilo que nós precisávamos, né? Nós vamos ver esse verso 1, mas não agora, mais para frente. Por quê? Porque nós precisamos primeiramente compreender algo da parte do Senhor. E esse algo nós vamos ver aqui em 1 Pedro mesmo, capítulo 1, verso 3, que diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então aqui, irmãos, fala de uma regeneração completa que Deus fez em Cristo Jesus. Por que nós podemos ter plena convicção de que essa obra foi perfeita? Porque Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo. E em vários lugares nas epístolas nós vamos ver que nós também fomos ressuscitados em novidades de vida, né? Nós vimos lá Efésios, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, né? Então Ele é rico, irmãos. Ele nos atraiu, nos deu essa graça de podermos crer na obra redentora de Cristo, né? Então a partir desse momento convicto, nós nascemos de novo, recebemos Cristo em nosso coração. Realmente a obra de Cristo é real para nós. Aí nós precisamos agora ter uma caminhada de santificação, porque é tudo que o Senhor quer. Porque lá em Hebreus diz que sem a santificação ninguém verá a Deus, né? Se fosse só pela salvação, a regeneração aqui, a regeneração nos habilita a ter essa caminhada com Cristo. Mas desde a hora da regeneração, o Senhor disse assim, que nós somos uma raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dEle. Agora Ele diz assim: a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse chamado do Senhor para nós, Ele nos regenerou para um serviço, para um objetivo. E nesse caminhar, nós vamos dar um testemunho para o mundo do amor de Deus, que Ele conquistou nós. E ao mesmo tempo, nós vamos poder ser edificados, sendo santificados dia a dia. E a palavra vai nos lavando, vai nos purificando e vai nos trabalhando no nosso coração,
Então é algo especial, por isso que o Senhor cuida da sua, por isso que o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 16, eu edificarei a minha igreja. Sabe, nós somos dele, irmãos. A partir do momento em que nós cremos, agora a não ser que seja como o verso 3 aqui do capítulo 2, né? Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, né? Se nós temos a experiência de que o Senhor é bondoso, é sinal que nós cremos na obra de Cristo, é sinal que Ele é a nossa vida e é sinal que nós temos o Espírito Santo conduzindo as nossas vidas. Sabe, isso é algo extraordinário para nós. Então, nesse caminhar, irmãos, é que nós precisamos compreender qual é o propósito do Senhor para cada um de nós. E nesse propósito, o Senhor vai limpar o nosso coração. Sabe, o Senhor vai trabalhar em nós graciosamente, porque tudo que Ele quer é formar o caráter do Seu Filho em cada um de nós. É o caráter de Cristo, né? Qual que é o caráter de Cristo, né? É aquilo que Ele pode transmitir aos nossos corações, não a deidade, não os poderes que Ele tem, mas Ele pode transmitir tudo aquilo que é transmissível para nós, que é amor, paz, bondade, fidelidade, mansidão. Então ali são as obras do Espírito, são os frutos do Espírito que Ele vai transmitir a cada um de nós, sabe? Então, e é nessa caminhada que Ele vai trabalhando em nós, vai nos enchendo com o seu amor, e nós vamos poder suportar tudo que o mundo, tudo que aquilo que está acontecendo no mundo. Para quê? Para que nós não andemos segundo o mundo, mas segundo o Espírito que está conduzindo nós, né? E tem uma palavra muito interessante em Marcos capítulo de número 7. Nós temos lá em Mateus também, mas eu penso que aqui em Marcos vai ser mais precioso para nós vermos alguns detalhes a mais. Marcos capítulo 7, a partir do verso 17. O contexto aqui é: os fariseus chegam para o Senhor e dizem para o Senhor, os seus discípulos comem sem lavar as mãos, porque a tradição dos anciões é que todos aqueles que forem comer alguma coisa precisam lavar bem as suas mãos, né? E os seus discípulos estão transgredindo a ordem dos anciões, né? Então há aquela conversa que o Senhor Jesus disse: vocês também transgridem a lei de Deus. Então o Senhor expõe, mas então só para os irmãos ter o contexto. Mas quando chega no verso 17, aí o Senhor tem aquela conversa com eles, mas quando chega no verso 17, já é com os seus discípulos. Diz assim: quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhe disse: assim vós também não entendais? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugares escusos. E assim considerou ele puro todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Amém?
Então o Senhor tem essa conversa com os fariseus, e quando ele explica para os seus discípulos, ele diz assim, não é o que entra no homem que contamina, mas sim o que sai do homem, porque aquilo que sai do homem procede do seu coração, e do coração é que procede. Então há uma lista aqui, irmãos, que o Senhor Jesus descreve, os maus desígnios, toda essa avareza, tudo provém do coração, e é isso que contamina o homem. Então, Senhor, nós precisamos compreender que a partir do momento em que nós cremos na obra de Cristo, há uma caminhada de purificação no nosso coração. Por isso que eu falei a santificação é o quê? É o Senhor limpando o nosso coração, é o Senhor tirando tudo aquilo que nós herdamos de Adão, é o Senhor conduzindo. Por que isso? É porque o Senhor disse assim em várias situações nos evangelhos: aquele que quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, irmãos, é isso, é entregar todos esses maus desígnios que há no nosso coração, para que o Senhor possa limpar. Tomar a cruz é entregar a minha avareza ao Senhor, a minha idolatria ao Senhor, é confessar ao Senhor, porque nós precisamos chegar diante de Deus com um coração sincero na presença dEle. E quando nós chegamos na presença do Senhor com um coração sincero, nós temos que falar para Ele: Senhor, eu tenho algo que fere o Senhor, eu tenho algo que não agrada o Senhor, e eu quero entregar para Ti, mas isso dói. Quando nós temos que entregar, Senhor, irmãos, os nossos desejos mais íntimos, dói. Mas sabe o que o Senhor fez conosco, irmão? É por isso que o Senhor trocou o nosso coração. Na obra da cruz, Ele nos deu capacitação para nós limpar o nosso coração diante dEle, para nós confessarmos tudo aquilo que tem impedido o Espírito Santo de avançar em nós. Sabe por quê? Porque lá em Ezequiel, e eu penso que nós podemos ir lá, é um texto já bem conhecido nosso, né? A gente já tem escorrido muito nesse texto, mas isso é um tempo precioso para nós ir lá. Ezequiel capítulo 36, para ver, irmãos, que o Senhor não nos deixou, Ele não nos deu uma salvação e nos abandonou de qualquer jeito. Não, nessa salvação que Ele nos deu, Ele nos equipou com condições para nós poder negar a nós mesmos, para buscar a santificação diante do Senhor. E o precioso é que Ele é quem fez isso, e Ele é que continua fazendo, né? Nós não temos condições de largar o nosso vício, nós não temos, seja ele droga, seja ele álcool, seja ele prostituição, nós não temos condições. Mesmo um regenerado, mesmo ganhando a vida, nós precisamos que Ele dê autorização para o Senhor, para Ele entrar e tirar. E é isso que dói, sabe? Porque muitas vezes nós temos isso tão firme em nós, que nós não queremos entregar para o Senhor, mas Ele está batendo insistentemente para que nós possamos entregar a Ele, para que Ele possa limpar o nosso coração. E aqui em Ezequiel 36, verso 25, então está aqui a nossa regeneração, a nossa santificação, porque ele fala assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todos os vossos ídolos, e de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então qual que é essa água pura? A palavra de Deus. É a palavra que vai vir e vai falar que nós somos idólatras. É a palavra que vai falar que nós somos, que nós precisamos nos purificar, porque nós temos ídolos no nosso coração.
palavra que vai trazer essa realidade para nós. Então haverá um arrependimento. Por que que nós podemos nos arrepender diante do Senhor, irmãos? Porque o Senhor disse assim, lembra que Ele espergirá água pura sobre nós. Sabe, irmãos, muitas vezes, em muitos lugares, você ouve pregações preciosas, mas não fazem efeito. Sabe por quê, irmãos? Não é pelo Espírito Santo. Não é pelo Espírito. A palavra, ela precisa ser gerada pelo Espírito. Para aquele que está ministrando, precisa estar aos pés do Senhor, recebendo do Senhor, porque Ele vai entregar, não algo, eu vou entregar algo para os irmãos, não é meu, veio do Senhor. E então, é o Senhor quem vai trazer a palavra para nós, é o Senhor que vai purificar. Por quê? Porque Ele, assim como Ele está me purificando já há alguns dias, com essa palavra que Ele está trazendo para mim, agora Ele está lançando ao coração dos irmãos, né? Então é Ele quem vai fazer. E aí, sabe por que nós podemos nos arrepender agora? Porque o verso 26 diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então Ele já fez isso, irmão. Ele já fez isso em cada um de nós, quando Ele veio com aquela palavra preciosa, disse que nós éramos pecadores. Quando nós cremos na obra da cruz, Ele nos trocou o nosso coração, porque Ele sabia que com aquele coração de pedra, nós não conseguiríamos. Sabe o que diz lá em Jeremias 17, 9? O coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, e o Senhor conhece. Aí o verso 10 diz assim: quem o conhecerá? Aí o Senhor diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo o seu propósito. Irmãos, então o Senhor é aquele que conhece, e Ele sabia, o Senhor sabe que aquele coração que nós tínhamos, nós não teríamos condições de entregar para Ele. O coração de pedra é um coração que não tem como moldar. Então Ele nos deu um coração de carne, mas antes dele nos dar um coração de carne, Ele nos deu um espírito novo. Aquele espírito que nós tínhamos de Adão morreu, mas então Ele nos regenerou quando Ele ressuscitou. Ele nos deu um espírito novo. Agora nós estamos equipados. Ele nos deu o espírito novo, né? E nos deu um coração novo. E aí o verso 27, ele diz assim: porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então agora sim, nós estamos equipados para uma tarefa de santificação. Por quê? Porque nós temos um coração moldável, nós temos um espírito que recebeu o Espírito Santo dentro de nós, e agora nós podemos ouvir a voz do Espírito falando conosco, conduzindo as nossas vidas, direcionando as nossas vidas. Então essa é a preciosidade que nós temos, irmãos. E essa é uma profecia, irmãos, para a igreja. Porque no Velho Testamento, o Espírito Santo não podia entrar dentro do homem. Por quê? Porque o Senhor Jesus precisava ter vindo e feito a obra que Ele fez. E aí, quando Ele ascendeu aos céus, Ele enviou o seu Espírito. E esse Espírito, então, habita na igreja, habita em cada um de nós. Para quê, irmãos? Para nos conduzir, para nos equipar, para que nós possamos, quando Ele diz que nós somos propriedade exclusiva dEle, nós podermos então, a partir desse momento, poder obedecer a Ele. Uma pessoa não regenerada não tem como obedecer ao Senhor, não tem como, mas uma pessoa que foi regenerada, que ganhou um coração novo, ganhou o Espírito novo, e o Espírito Santo veio habitar dentro dele, tem condições, sim. Tá, irmão? Então a preciosidade da palavra do Senhor é essa, irmãos.
Mas nós temos mais textos aqui em Ezequiel mesmo, capítulo 11. Olha que texto precioso para nós. O contexto aqui de Ezequiel 11 é que ele espalharia Israel por todos os lados, e depois ele ajuntaria de cada nação, cada lugar, ele ajuntaria esse povo, né? E no verso 19 e 20, ele diz assim: dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, né? Mesma realidade para nós, agora no conjunto da igreja, né? Porque diz assim: dar-vos-ei um só coração. Então, ele nos deu um coração, irmãos, um coração que teme ao Senhor. Como igreja do Senhor, nós precisamos ter essa mesma, por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos ter a mesma mente de Cristo, né? E esse coração novo, o Espírito Santo vai trabalhar de tal forma que nós tenhamos a mesma mente, o mesmo pensamento, nós tenhamos os mesmos desejos, que é a volta de Cristo, os mesmos desejos, que é testemunhar a obra de Cristo aonde nós estiver, sabe? Então o Senhor nos equipa, sabe, irmão, para que nós sejamos esse povo exclusivo dele, limpando o nosso coração, tirando aquilo que não provém dele. Por quê? Porque ele já nos deu um coração de carne. Agora, irmãos, nós precisamos sim depender do Senhor para que ele continue o trabalho de limpeza do nosso interior. O Senhor não quer moldar a religião, ela molda o exterior, né? A pessoa anda bem, mas o coração dele, os fariseus andavam assim, né? Se nós ler aquele contexto lá que nós lemos, o Senhor Jesus diz assim: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe, e o Senhor não quer isso. O Senhor não quer que nós honremos Ele com os lábios. O Senhor quer que nós expressemos louvores a Ele, mas que esses louvores venham do coração. É por isso que Ele vai limpar primeiro o coração. O Senhor vai limpar interna, bem de dentro para fora. Ele limpar o nosso coração, nós vamos poder expressar aquilo que está no nosso coração, em adoração ao Senhor, né? Nós vamos mais um pouquinho aqui, nós temos em Isaías também 44. Isaías 44, o verso 1 a 3. Nos diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e que te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Sabe, que adjetivos preciosos. É o Senhor falando para cada um de nós. Assim como Ele falou para lá, Ele chama cada um de nós para que nós somos dele. Você é meu, eu não vou dividir você com ninguém, né? Por isso que Ele fala assim no verso 3: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, né? Então ele vai derramar água pura sobre os sedentos,
sobre aqueles que querem, sobre aqueles que desejarem, sabe? Aqueles que foram regenerados e que realmente querem uma vida com o Senhor, Ele vai derramar. Cada dia Ele vai derramar mais. Ele vai fazer com que aquele que realmente deseja Ele, olha o verso 4, ele diz assim: e brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Sabe, aquele arbusto que dá na beira da água, que sempre fica verde, sempre dá o seu fruto no devido tempo. E é assim que o Senhor quer fazer conosco, aqueles que realmente querem, aqueles que estão aos pés do Senhor e que realmente desejam mais e mais do Senhor. E Ele vai derramar, né? E o trabalhar do Senhor é tão precioso, irmãos, que Ele vai, cada vez Ele vai trazendo mais realidades para nós. Olha o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 8. Também já é um texto bem conhecido nosso, mas precioso para nós olhar nesse momento. Para nós vermos como que o Senhor, Ele vai trabalhar em nossos corações, como que o Senhor não vai desistir de nós. Porque aqui em Deuteronômio 8 ele diz assim, a partir do verso 1: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. E o que o Senhor prometeu para nós, irmãos? Que nós seríamos os seus filhos. Nós seríamos uma família, a família de Deus, né? Agora ele continua dizendo assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos, sabe? Então o Senhor é esse Senhor é esse que nos guia, né? E Ele traz algumas dificuldades no nosso caminhar, Ele traz algumas tribulações no nosso, mas o mais importante é nós ver, dizendo assim, recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. É Ele quem guiou. Sabe, quando você olha para trás e você vê aquela situação que você passou, e você percebe, irmãos, depois que você passa, você olha para trás e você vê a mão do Senhor guiando você em cada situação. E aí você chega à seguinte conclusão, dizendo assim: se o Senhor não me leva por esse caminho, eu estaria perdido. Graças a Deus que o Senhor me deixou passar aquela dificuldade. Graças a Deus que o Senhor me deixou passar por essa tribulação. Porque se eu não passasse por essa dificuldade, eu teria me perdido, mas na hora doeu. Mas agora o refrigério veio, porque eu olhei e vi que o Senhor é quem me guiou, né? É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos nos regozijar, louvar, glorificar ao Senhor em meio a tribulações, né? Por isso que lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 12, diz assim: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como que se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Mas exultais, glorificai a Deus, né? Então esse é o dever nosso, irmãos. Esse é o cuidado que o Senhor vai conduzir. Por quê, irmãos? Porque Ele vai expor o nosso coração. O Senhor vai expor o nosso coração. E aonde que Ele vai expor o nosso coração, irmãos? É nas dificuldades. Não pense que você creu no Senhor, a sua vida vai ser um mar de rosas. Não vai ser. Porque o Senhor está sondando o teu coração. Porque nós temos muitas coisas no nosso coração que precisa ser tirado. E nós vamos ter que entregar para Ele. Então é nas dificuldades. É por isso que o nosso caminhar hoje, irmãos, não é mais segundo a nossa vontade, é segundo a vontade do Senhor. É segundo a presença do Senhor.
porque é Ele quem está nos guiando, é Ele que está conduzindo as nossas vidas, né? Olha que diz o verso 3 aqui, ó. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecia, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então essa é a realidade nossa também, assim como foi com o povo de Israel, assim está acontecendo conosco, sabe? Está acontecendo conosco. O Senhor muitas vezes, Ele tem nos humilhado, Ele tem levado nós a algumas situações difíceis, mas para quê, irmão? Para provocar o nosso coração, para ver o que está dentro do nosso coração, para ver se realmente isso que nós estamos confessando, somos do Senhor, somos o templo do Espírito Santo, mas nós não cuidamos desse templo, nós misturamos esse templo com ídolos, nós misturamos esse templo com raivas que não procedem do Senhor. Então Ele está limpando nós, irmãos, Ele está limpando nós dia a dia, e Ele é aquele que pode conduzir cada um de nós por situações difíceis, mas Ele nunca vai nos abandonar. Precisamos compreender isso. Por que Ele nunca nos abandonar? Porque nós somos propriedade exclusiva dEle, sabe? Então isso precisa encher o nosso coração, isso precisa trazer luz a cada um de nós, para que realmente a palavra possa fazer efeito e nós possamos glorificar o nome do Senhor em todo o tempo que nós estivermos, né? Então, irmãos, olhando esse texto, olhando esse coração que o Senhor nos deu, agora nós podemos retornar lá para 1 Pedro, capítulo 2, que texto inicial nosso, que nos falou assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, de inveja, de toda sorte de maledicência. Então agora, irmãos, olhando esses textos que nós olhamos, olhando o que o Senhor já fez no nosso coração, olhando que o Senhor trocou o nosso coração, o Senhor nos deu um coração de carne, e agora o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração. Para quê, irmãos? Para nós nos despojar, né? Irmãos, só se despoja um morto, não tem como você despojar um vivo. Se a pessoa estiver viva, você pegar algo dele, você está roubando, né? Mas se estiver morto, você pode, porque aquela pessoa está morta, então você pode despojar. Então, se você se considera um morto em Cristo Jesus, é sinal que Ele é quem vive em ti. Por isso que lá em Gálatas 2 é tão real aquela vida de Paulo, né? Era tão real a vida de Paulo diante do Senhor, que ele diz assim: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Então Paulo era um morto em Cristo, mas agora nós não podemos pegar aquela palavra lá e trazer para nós se não tiver uma realidade em nós. Aquela palavra, ela precisa ser uma realidade. Para mim, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Isso é uma realidade. Cada um de nós precisa sondar o nosso coração e buscar a mente do Senhor. E eu penso que nesse buscar a mente de cada um de nós só vamos poder ter uma palavra diante do Senhor. Dizer: se o Senhor não tocar em mim, nada será feito. Se o Senhor não vir com a sua graça e misericórdia e tirar esses ídolos do meu coração, eu não vou me considerar um morto em Cristo Jesus, né? Então, somente com a ajuda do Senhor. Por isso que diz assim: despojai-vos, portanto, de tudo isso, de toda a maldade e dolo, de hipocrisia, de inveja, de toda sorte de maledicência.
sabe? Então só pode fazer isso se nós nos considerarmos mortos em Cristo Jesus. Irmãos, aquela palavra de Colossenses capítulo 3 é tão preciosa, que diz assim: se você ressuscitou com Cristo, busque as coisas do alto, né? Onde Cristo vive. Pensai nas coisas do alto. Por que nós devemos pensar nas coisas do alto? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, essa é uma realidade. E aí diz no verso 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Mas o mais precioso é que nós podemos ver a morte, o sepultamento e a ressurreição com Cristo. Mas daí no verso 5 ele diz assim: fazei morrer a vossa natureza terrena. Olha lá no verso 5: fazei morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos. Aí os irmãos vão ver a lista que tem lá, né? Prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia. É uma série de situações que nós devemos fazer morrer. Por quê, irmãos? Porque nós já morremos com Cristo. Agora nós podemos despojar disso, sabe? Deixar o Senhor tirar de nós. Mas o Senhor só vai tirar quando nós voluntariamente dizer: Senhor, entra e limpa. Entra e limpa. Enquanto nós não tomarmos essa posição, irmãos, o Senhor não vai. Sabe, o primeiro passo é nosso, mas Ele vai junto conosco. Ele vai entrar naqueles quartos secretos do nosso coração, junto conosco, para que limpe tudo, né? Por isso que esse verso é tão precioso: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, de inveja, de toda sorte de maledicência. Aí o texto segue dizendo: por que nós podemos, para nós poder nos despojar, há um princípio muito precioso aqui que diz: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, irmão, nós precisamos desejar ardentemente a palavra de Deus, o convívio da igreja, aonde Cristo está, sabe, se socorrer no Senhor. E quando nós nos socorremos no Senhor, o Senhor sempre vai apontar, sabe o que para nós? A igreja, os irmãos, que o Senhor só vai fazer através da igreja, irmãos. Sabe, quando nós passamos alguma dificuldade, nós precisamos aprender a pedir socorro primeiramente ao Senhor, e o Senhor vai conduzir nós. O Senhor é aquele que sara todas as nossas dores, mas através da sua igreja. Mas muitas vezes nós somos muito individualistas ainda, e queremos lutar com as nossas forças. Irmãos, estamos perdidos. Se continuarmos assim, nós precisamos pedir socorro, aprender a pedir socorro, sabe, porque o Espírito Santo, aqui, cada um de nós que cremos, recebeu o Espírito Santo, e é o mesmo Espírito, não é outro. Sabe qual que é o Espírito que nós recebemos, irmãos? Aquele que desceu sob uma forma de pomba no nosso Senhor Jesus, lá no Rio Jordão. É o mesmo Espírito que está em cada um de nós. Então, se eu tenho uma dificuldade e eu não posso falar para o Robson, como que eu vou fazer? Eu vou lutar sozinho? Não, eu vou pedir socorro, porque o Espírito que habita em mim, habita nele, sabe? Então essa é a beleza que nós temos: desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. E qual que é esse leite espiritual? A palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos. E nós temos que tomar a palavra de Deus como algo real para nós, algo que transforma as nossas vidas, algo que realmente muda o nosso caráter, o nosso caminhar com o Senhor. Nós precisamos urgentemente tomar um posicionamento diante do Senhor e desejar que uma criança recém-nascida, ela só almeja uma coisa: saciar a sua fome, né?
Se ela não saciar a fome dela, ela vai chorar incessantemente. Mas nós, muitas vezes, irmãos, passamos a semana sem ler a palavra. Muitas vezes nós abrimos a palavra somente no culto, no dia que nós viemos para o culto. Irmãos, é muito pouco. Não vamos ter vida. Nós nunca vamos ter vida, sabe? Ah, mas eu ouvi uma pregação. Que bom que você ouviu. Mas você precisa ter comunhão com a palavra, você e a palavra, para que o Senhor fale ao teu coração. Sabe, irmãos, aquele texto lá de Mateus, quando ele fala sobre a oração, ele diz assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu Pai em secreto. Orarás a teu Pai em secreto. E teu Pai, Ele vê em secreto. Teu Pai, Ele vê, né? Primeiramente, Ele vê. Ele não ouve, mas Ele vê. É diferente, né? Então, Ele vai ver e aí Ele vai poder atender. Sabe? Então, é a preciosidade da palavra do Senhor para nós. Mas nós precisamos desejar ela. Para que a nossa vida possa mudar, nós precisamos. Porque a santificação, irmão, a regeneração é obra do Senhor. Tudo foi obra do Senhor. O moldar agora a santificação depende de nós. Se nós queremos, o Senhor está pronto. Agora, se nós não desejamos, o Senhor vai respeitar. Só que nós vamos ficar infrutífero dentro daquilo que o Senhor poderia usar cada um de nós. Então, irmãos, que o Senhor realmente nos ajude a olhar esse verso 9 com gratidão no Senhor, né? Porque ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, isso que nós somos para Deus. Mas ele tem um final aqui: a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para nós proclamarmos, nós precisamos estar aos pés do Senhor. Nós precisamos, irmãos, que realmente o trabalho do Senhor seja real em nossas vidas. A santificação aconteça, para que nós possamos ser útil no chamamento que Ele tem para cada um de nós. Porque Ele não vai usar um vaso que Ele não possa encher. Ele não vai usar um vaso que está cheio. Ele vai esvaziar esse vaso e vai encher com o seu Espírito, aí sim. Aí esse vaso vai ser útil para Ele. Por isso é que nós precisamos ir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, limpa o meu coração, limpa o meu interior, limpa tudo aquilo que não provém do Senhor que está em mim, Senhor, para que então haja vida e vida com abundância para a glória do Senhor. E não se preocupe, irmãos, com as dificuldades que você vai passar. Aprenda a glorificar a Deus nas tribulações. Sabe por quê, irmãos? Nós lemos aqui o verso no capítulo 1 de 1 Pedro, né? Nós lemos o verso 3, né? O verso 3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível e reservada no céu para vós outros, que sois guardado pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de nosso Senhor Jesus.
a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da nossa alma. Né? Agora, o que chama atenção aqui é o verso 5. Né? O verso 5 diz que sois guardado pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Irmão, nós somos guardados no poder de Deus. O inimigo não toca. O inimigo não nos toca. Ele não tem poder, a não ser que o Senhor, o poder dele é até onde o Deus permite que ele toque em nós, sabe? Porque nós somos guardados, então as tribulações virão. E essas tribulações é para quê? Para que o caráter de Cristo seja formado em nós. Então, se você está passando dificuldades, ou seja no casamento, ou seja com filhos, ou seja no serviço, ou seja em qualquer área da sua vida, na saúde, lembre-se que você é um escolhido do Senhor. Deus é o teu dono. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. E Ele não vai dar uma tribulação que você não possa suportar. Tudo aquilo que está acontecendo com a sua vida está dentro do propósito do Senhor. Não se preocupe. Aprenda a glorificar a Ele nessa situação. Entregue para Ele e diga: Senhor, louvado seja o teu nome, porque eu estou sofrendo, Senhor, mas eu estou firme no Senhor. Sabe, é isso que o Senhor quer. Aprender a glorificar, porque é isso que o Senhor porque é esse que é o formado caráter de Cristo em nós. Através da dificuldade, nós entregar tudo para Ele, porque em nós não há força nenhuma, só nele. E confiado nele, irmãos, nós vamos poder glorificar o nome dele, através das nossas vidas, né? Foi assim com o nosso Senhor Jesus, né? Ele teve uma vontade muito preciosa lá no Getsêmani, né? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja aquilo que eu quero, aquilo que o Senhor quer. Senhor, eu estou sofrendo aqui, Senhor, mas, Senhor, se fosse possível, tirar essa agonia do meu coração, mas, Senhor, a tua vontade, se é essa, Senhor, me dê graça para que eu passe por essa tribulação, olhando para o Senhor, não para a circunstância, porque o grande problema nosso é nós olhar para a circunstância, está ali dentro e nós não olhamos. Foi isso que aconteceu com Abraão, não foi? Abraão, quando levaram Ló, né? Quando levaram Ló preso, aqueles 5 reis, Abraão foi lá com seus funcionários, ali fez um exército de 300 homens da casa dele, foi lá, venceu. Quem venceu? Foi Abraão, foi o Senhor. Deu a vitória para ele. Quando ele chega, ele entra dentro da tenda, o Senhor chega para conversar com ele, e ele diz: Senhor, o que me adianta? Tudo isso que o Senhor tem feito comigo, um escravo nascido na minha casa será o meu herdeiro, Então ele estava triste lá dentro da tenda dele, e o Senhor disse para Abraão: saia para fora, e aquilo ali tem um significado muito grande, irmãos. Quando o Senhor diz: sai para fora e olha para o céu, conta as estrelas, essa será a sua descendência, porque eu te darei, eu farei com que você tenha um filho, e o teu filho será o herdeiro. Sabe? Então o Senhor dá uma promessa, dá uma palavra para ele, mas quando ele estava dentro da tenda, ele estava dentro da dificuldade dele, mas quando o Senhor disse assim: sai para fora e olha, e foi ali que ele creu. Abraão creu, e hoje é o pai da fé, não é? Então, irmãos, o Senhor sempre muitas vezes nós estamos dentro do problema e nós não estamos olhando para o Senhor. E o Senhor quer que nós não olhamos para o problema. Nós estamos muitas vezes dizendo assim para Deus: Senhor,
Essa dificuldade aqui é maior que no nosso conceito, né? Essa dificuldade aqui é maior que o Senhor, porque eu só estou olhando para ela. Nós temos que fazer ao contrário. Nós temos que olhar para o Senhor e dizer assim: Senhor, o Senhor é muito maior do que essa dificuldade que eu estou passando. O Senhor pode tocar no coração daquele indivíduo, daquela indivídua. O Senhor pode tocar no coração do meu chefe, da minha chefe, sabe? Para que mude. Ao Senhor quem pode fazer. Sabe, irmão? Então nós precisamos aprender a olhar para o Senhor e dizer para o problema que nós temos um Deus muito maior que aquela dificuldade que estamos passando. Que realmente, irmãos, o Senhor nos ajude a nos santificarmos cada dia mais para Ele, porque a santificação, irmãos, como diz lá em Hebreus, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Amém? Que o Espírito do Senhor nos ajude, irmãos, a glorificar o nome do Senhor.